Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. É um grande prazer estar aqui com você para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E o Senhor ele me deu um texto que está lá em Josué, no capítulo de número 1, versos 1 e 2, que eu quero hoje meditar junto contigo. Olha só, o texto diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, preste atenção. Qual é o contexto que envolveu esta palavra que o Senhor ele traz ao coração de Josué? Moisés ele havia acabado de morrer e Moisés, nós sabemos, ele era o líder do povo de Israel. Deus usa Moisés para tirar os hebreus da terra do Egito e iniciar então o processo de deslocamento até a terra prometida que Deus havia prometido ao povo por meio de Moisés. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que após 30 dias da morte de Moisés, porque o povo vai prantear a morte do seu líder durante 30 dias, Deus ele traz esta ordem a Josué, que era o seu sucessor, dizendo: Josué, é hora de você se levantar, é hora de você se colocar de pé. Vocês já choraram o bastante por Moisés, porque eu tenho um projeto, eu tenho uma promessa, eu tenho um propósito, e esse propósito ele não pode parar. Vocês precisam continuar a caminhada. Então agora levante-se. Isso é muito importante nós entendermos, queridos, porque muitas vezes nós passamos por certas situações na nossa vida e são momentos que exigem uma ruptura, exigem um posicionamento. E muitas vezes as pessoas elas não querem deixar para trás situações que são ruins, mas ao mesmo tempo confortáveis, porque ela já está acostumada com aquilo, ela já está acostumada com as situações que estão ao seu redor, muitas vezes até mesmo desfavoráveis, porque o ser humano ele é adaptável até aquilo que é ruim. E o Senhor ele nos mostra que existem certas situações que precisam ser deixadas de lado, que precisam ficar para trás para que a gente possa continuar e viver então o projeto de Deus para a nossa vida. Nós devemos avançar para uma próxima etapa, avançar para uma nova jornada, para um novo tempo. Então é isso que Deus ele está dizendo para Josué. Josué, levanta-te, segue em frente. Isso valia não para Josué, mas também para todo o povo, não só para Josué, mas também para todo o povo. A palavra de Deus ela nos mostra então que além desta ordem, nós percebemos que tudo já estava preparado para que o povo pudesse continuar a sua caminhada após a morte de Moisés. Nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo de número 7 e 8, que Deus já havia preparado Josué para aquele momento. Josué já tinha todas as ferramentas que ele precisava para assumir de forma efetiva a liderança do povo e dar continuidade ao projeto de Deus estabelecido. Nós vamos ler o seguinte em Deuteronômio mesmo, versículos 7 e 8, como eu acabei de citar. O texto diz assim: E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, isso ainda quando Moisés estava vivo. Olha o que Deus vai falar a Josué: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará.
não temas, nem te espantes. Então, preste atenção que diante de todo o povo, Moisés aqui declara em alto e bom som que o seu sucessor seria Josué, que Deus estaria com ele e que ele faria o povo herdar a terra prometida. Nós vemos também outras ferramentas que Deus ele entrega a Josué antes da partida de Moisés. Deus derrama sobre Josué, por exemplo, do Espírito de Deus. O Senhor também dá capacidade a Josué por meio da imposição das mãos. Olha só esse texto de Números, capítulo 27, versículos 18 ao 23. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes mandamentos aos olhos deles. Põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Então repare que antes de Deus recolher Moisés, o Senhor ele prepara Josué, ele capacita Josué, ele coloca Josué diante do povo e diante do sacerdote, para que o povo entendesse de forma bem clara e objetiva com quem agora estava a autoridade e a direção da parte de Deus. Tudo isso eram ferramentas que Deus estava entregando nas mãos de Josué para que ele pudesse executar com firmeza o seu ministério. E a palavra de Deus, ela nos mostra isso claramente, queridos. Claramente. Assim como Deus ele fez com Josué, Deus ele faz conosco também. O Senhor ele nos dá ferramentas. O Senhor ele nos capacita. O Senhor ele nos prepara para viver os propósitos dele. O Senhor ele nos dá tudo aquilo que precisamos para vencer e para executar os seus planos. Guarde isso no teu coração. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que é necessário para que você seja um vencedor, um vitorioso, que você execute os propósitos de Deus, os planos de Deus na sua vida. Você já tem, você já recebeu. Deus ele já te capacitou inclusive para suportar lutas, dificuldades, problemas, porque a Bíblia fala que não existe tentação acima daquilo que nós podemos suportar. O Senhor ele nos deu todas as ferramentas necessárias para sermos uma bênção nas suas mãos. Agora, diante de tudo isso, qual era o dever de Josué? O que cabia a Josué fazer? A Bíblia nos mostra isso em Josué, no capítulo de número 1, no versículo de número 6, versão revista e atualizada. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, duas coisas que nós vemos aqui. Josué deveria ser forte e deveria ser corajoso. E quando nós falamos sobre ser forte, o que isso significa? Bom, força significa firmeza, não parar, não desistir, continuar até alcançar o objetivo. E isso fala muito conosco. Nós não podemos desistir por nada nessa vida. Não importam os desafios, as situações, as adversidades, as pedras no meio do caminho, nós precisamos permanecer firmes,
Mesmo quando vier algum sentimento ruim, nós podemos buscar a Deus e ser renovados. Então, seja forte, seja firme, seja imparável. A palavra de Deus ela nos diz no Salmo de número 27, versículo de número 1, o seguinte: O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Em Deus está a tua força, meu querido. Em Deus está a graça que você precisa, a capacitação que você precisa. Você não precisa se recear de nada, ter medo de nada, nem mesmo do futuro que parece tão incerto. Se você está na presença de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, você não precisa se recear de mais ninguém, porque certamente o Senhor vai ser a força da sua vida. Além disso, nós vemos também a palavra dizendo o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. A sua dependência precisa estar firmada no Senhor e certamente essa força, essa firmeza virá sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Aquele que é forte, corajoso, aquele que depende de Deus, ele não tem do que temer, porque a sua esperança não está nele próprio, mas está no Deus Todo-Poderoso que o ajuda e que o fortalece. Agora, além disso, nós vemos, que o texto diz o seguinte, que é fundamental que Josué tivesse coragem, seja forte e corajoso, Josué. E ser corajoso é estar em alerta, estar em pé, preparado emocionalmente, mentalmente, ser uma pessoa intrépida, ousada, pronta para fazer aquilo que precisa ser feito, sem recuar, sem voltar atrás por ninguém, manter-se fiel aos mandamentos de Deus até o fim. Então, seja forte e corajoso, intrépido, ousado, vá em frente e certamente você vai viver todos os projetos, todos os propósitos, os planos que Deus ele já estabeleceu para a sua vida. Assim como Josué alcançou sucesso, vitória, ele foi um exemplo de fé para nós, assim também vai ser contigo. O Senhor ele vai te fazer bem-sucedido em cada uma dessas situações da sua vida e você vai ser um exemplo para muita gente. Então guarde esta palavra no teu coração. Eu quero convidar você também a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like e compartilhar essa mensagem, caso ela tenha falado com você, caso ela tenha produzido em você fé, vigor, força e ânimo através do poder do Espírito Santo. E eu te espero nas próximas pregações, nas próximas mensagens e que Deus te abençoe poderosamente. Até mais.